Olha, tá acontecendo isso tudo no Irã, o Donald Trump atacando o Irã, chamando para guerra. O Irã ontem hasteou pela primeira vez na história uma bandeira vermelha em cima da maior mesquita. É uma bandeira que significa que o sangue de alguém foi derramado injustamente e que clama pela vingança por isso. Foi hasteada na maior mesquita do Irã. E eu lembrei de um caso, faz 10 anos, foi em 2010, que foi o acordo nuclear do Irã, que o Irã assinou graças ao Brasil. O George Bush, antes disso, tinha a ocupação dos Estados Unidos no Iraque. Eles estavam lá no Iraque, fizeram a guerra, ganharam a guerra, mas ficaram com a ocupação no Iraque por muitos anos. E eles tinham medo do Irã, porque o Irã começou a querer enriquecer o urânio. E enriquecer o urânio é para quê? Para fazer a bomba nuclear, a bomba atômica. E o George Bush ficou com medo e tentou fazer um acordo nuclear com o Irã. Falou, para de enriquecer o urânio, a gente faz um acordo aqui, senão a gente vai impor sanções a você. O Irã cagou para o George Bush e continuou as pesquisas. Aí os Estados Unidos começaram a mandar sanções contra o Irã, sanções econômicas, sanções políticas e tudo mais. E a ONU começou a sancionar o Irã e tudo mais. Em 2008, o Obama foi eleito e falou, não, eu vou fazer esse acordo nuclear. O George Bush não conseguiu, mas eu consigo. Não conseguiu. O Obama não conseguiu. Chegou em 2009, eles mandaram uma carta dos Estados Unidos para o Lula. O Lula chamou o presidente do Irã para o Brasil. Teve protesto, eu lembro que a esquerda protestou. Por quê? Porque o Irã é um país extremamente homofóbico. Lá é crime ser gay, é pena de morte ser gay. É um país extremamente machista, tem uma cultura horrível. É uma cultura, aquela islâmica, dos piores que existem. Tem países islâmicos, como Marrocos, em que é tudo aberto, é tudo normal, como um país qualquer. Mas tem países islâmicos que são radicais, e o Irã é um desses. A Arábia Saudita é outro. E aí, quando o Lula chamou o presidente do Irã para vir para o Brasil, teve protesto da esquerda. Falou, pô, Lula, você está recebendo um sanguinário, um cara desses. Lula chamou o presidente do Irã. Foi criticado por toda a imprensa, mas ninguém sabia por que ele chamou o presidente do Irã. Passou alguns meses, o Lula e o Celso Amorim, que era o ministro das Relações Exteriores, foram ao Irã. E, depois de 20 horas de reunião, eles fecharam um acordo nuclear que o George Bush ficou 2 anos tentando e o Obama ficou 2 anos tentando fechar. Eles fecharam o acordo nuclear. O Lula, o presidente da Turquia, que ainda é presidente, que é o Erdogan, e o presidente do Irã fecharam um acordo nuclear. E saiu na imprensa mundial, eu lembro disso, a imprensa do mundo inteiro começou a falar, o Brasil e a Turquia celebraram o acordo nuclear com o Irã. Estamos há anos e anos e anos tentando e o Brasil conseguiu. O Lula foi alçado a um grande líder mundial, um grande estadista, todo mundo, caramba, o Lula, olha o nível que o Brasil estava. O Brasil estava no topo do mundo, o Brasil conseguiu fechar um acordo de paz com o Irã. E aí, o Celso Amorim, ele conta depois que ele ligou para Hillary Clinton, ela era a secretária de Estado dos Estados Unidos. Quem não sabe, secretária de Estado lá é como se fosse o ministro mais importante, é o braço direito do presidente. A Hillary Clinton era braço direito do Obama. Ele ligou para ela e falou, Hillary, fechamos um acordo. Nos moldes que vocês nos mandaram. Eles mandaram uma carta para o Brasil semanas antes, dizendo, o acordo que a gente quer com o Irã é isso. Era um acordo dificílimo de ser fechado, um acordo que eles tentaram por anos e anos e anos, e o Irã não aceitava nem 1% dos termos. Falava, não. O acordo falava que o Irã tinha que mandar o urânio que eles tinham lá no Irã para fora, e aí o urânio voltava enriquecido, ou seja, outros países enriqueciam para o Irã e voltava enriquecido em 20%, que é um urânio que pode ser usado para medicina, mas não pode ser usado para a bomba atômica. Ou seja, eles não poderiam fazer pesquisas para enriquecer o urânio eles mesmos, tinham que depender de outro país, e aí vinha o urânio enriquecido só para medicina, de maneira que esse urânio não poderia ser mais enriquecido de jeito nenhum, nem com pesquisa, para fazer a bomba. Então eles estavam abrindo mão da bomba atômica, esse era o acordo. E aí parariam algumas sanções contra o Irã, mas outras não parariam, a não ser que eles fizessem outras coisas em outros acordos. Mas o acordo nuclear era esse, o Lula foi lá e fechou o acordo. A Hillary Clinton falou, não, a gente não quer esse acordo mais. Não é isso, a gente não quer. E aí o Lula falou na imprensa, falou, a reação do Obama, dos Estados Unidos é surpreendente, porque tudo que eles mandaram está no acordo. A gente fechou e eles não querem mais. E no dia seguinte, à assinatura do acordo, os Estados Unidos entraram com pedido de mais sanções ao Irã, para sancionar mais o Irã. Ou seja, o Irã fez o que os Estados Unidos queriam,
fez graças ao Lula e ao presidente da Turquia, que foram lá e negociaram, e ao Celso Amorim. Celso Amorim foi considerado o melhor chanceler do mundo, ele, ministro das Relações Exteriores, é chanceler. Ele foi eleito o melhor chanceler do mundo em 2010 por causa desse acordo. É respeitado até hoje no mundo inteiro. O Lula é respeitado no mundo inteiro também por causa desse acordo, por tudo que fez contra a fome no Brasil. E os Estados Unidos não. E aí, por que não, Thiago? Por que não? Os Estados Unidos, para eles terem a narrativa de que o Irã e o Iraque são terroristas, de que eles são horríveis e tal, eles não podem fechar o acordo. Então eles queriam um acordo impossível, mandaram o Lula para uma missão impossível e falaram, não vai dar certo, dane-se, o Irã vai ficar com essa fama de que eles são terroristas e no futuro a gente pode invadi-los como fizemos com o Iraque. Só que não, o Lula foi lá e estragou os planos. E aí ficou aquela... Como é que eles podem ter uma narrativa de que o Irã não quer cooperar quando o Irã assina o acordo? Os Estados Unidos falaram, não, agora a gente que não quer, mas aí a mídia inteira do mundo caiu pra cima do Obama. Falou, pô, mas você é retardado mental? Você tem problema? Você queria, agora não quer mais? Eu quero. Ele assinou, você não quer mais? E ficou claro para o mundo inteiro como os Estados Unidos agem. E quando teve a guerra do Iraque, foi a mesma coisa. Eles queriam que o Iraque fechasse um acordo. O Saddam Hussein era o presidente do Iraque. Eles diziam que o Iraque tinha armas químicas e biológicas, armas de destruição em massa. Eles queriam inspecionar o Iraque. O Saddam Hussein disse não. Aí ficaram ameaçando guerra, ameaçando, e o Saddam Hussein teve o erro que levou à morte dele e levou à guerra do Iraque. O Saddam Hussein disse, tá bom, a ONU pode vir inspecionar. A ONU foi lá no Iraque, inspecionou tudo, viu que não tinha arma de destruição em massa, viu que o Saddam Hussein estava falando a verdade. E veja, eu falo isso, eu não estou defendendo o Irã, eu não estou defendendo o Saddam Hussein, não gosto deles, ele é um ditador sanguinário. O Irã é um país com um governo horrível, sempre foi. Desde o Irã era um país excelente até os Estados Unidos darem um golpe de Estado muitas décadas atrás. Aí os Estados Unidos deram um golpe de Estado e virou o que é hoje, um país com um governo horrível. Não estou defendendo, mas veja como age os Estados Unidos. Eles foram lá, viram que inspecionaram tudo e falaram, não tem realmente armas químicas e biológicas aqui no Iraque, não tem armas de destruição em massa no Iraque, Saddam Hussein está falando a verdade. E aí, ok, vamos invadir. E aí invadiram, fizeram a guerra, ganharam a guerra em pouquíssimo tempo e ficaram lá ocupando o Iraque. Até hoje tem soldado americano no Iraque. Graças a isso, o governo virou um colapso, a região voltou a ser um colapso, o Oriente Médio, e isso deu margem à criação de grupos terroristas, porque grupos que eram anti-americanos, como o Estado Islâmico. E aí esses grupos começaram a crescer. E tem uma coisa bem engraçada do Estado Islâmico, põe no Google, tem que ser em inglês, mas põe caminhonetes do Estado Islâmico. Os Estados Unidos mandaram como se fosse mais de 100 caminhonetes, dessas Hilux, Toyota, grandonas, para o exército americano. Mas passou 2 semanas, essas caminhonetes estavam todas pintadas de preto com bandeira do Estado Islâmico. Quer dizer, ficou uma impressão muito grande de que os Estados Unidos mandaram as caminhonetes para fortalecer o Estado Islâmico. E aí, quando começaram a investigar de onde vinham as armas deles, aí cada vez mais ficava claro o envolvimento dos Estados Unidos com os grupos terroristas, porque quem financia os grupos terroristas? Sempre fica aquela pergunta, alguém financia? Por exemplo, a Al-Qaeda, quem financiava a Al-Qaeda do Afeganistão? Sempre ficava aquela pergunta. E aí tinha vídeo dos anos 90 do Osama Bin Laden, ainda mais jovem, treinando com os americanos. Então, quem financia os grupos terroristas são os Estados Unidos. E todo mundo que pesquisa um pouquinho sabe disso. E aí, por que eles fazem isso? Porque eles podem falar, tem terrorismo lá, a gente pode, além deles ganharem bilhões com a guerra, vendendo armas, eles podem ter a desculpa para invadir, para matar, para fazer o que eles quiserem na hora que eles bem entenderem. É isso. E quando tinha um governo bom no Irã, no Iraque, quando eram países progressistas, países em que mulher podia andar de minissaia, ou seja, não existia machismo, não existia homofobia, não existia nada disso, eles deram um golpe de Estado. Nos moldes do golpe de 2016 no Brasil, protestos, e aí colocaram um governo para entregar todo o petróleo, só que o que aconteceu? Virou um país completamente, passaram décadas, virou um país radical religioso, como o Brasil está virando. Tem agora um presidente radical religioso e os evangélicos são cada vez mais radicais, não todos, mas há alas radicais.
e essas alas radicais crescem muito mais rápido. Então, se o Brasil não se cuidar, e a nossa sorte é que hoje em dia existe internet, existe eu aqui falando, existe você aí assistindo e comentando, compartilhando, mas se não fosse isso, uma grande possibilidade do Brasil também virar no futuro um país radical religioso, porque a gente já tem ministros como a Damares, tem o Bolsonaro dizendo que precisa de um evangélico radical no STF, ou seja, para julgar com a Bíblia e não com a lei. Então, a gente corre risco, é melhor a gente abrir o olho. Essa é a história que eu queria contar de como o Brasil estava no topo do mundo. O Brasil, o Lula era respeitado pelo mundo inteiro, nosso presidente era respeitado pelo mundo inteiro, nosso chanceler foi considerado o melhor do mundo e hoje nosso chanceler é um olavista, seguidor do Olavo de Carvalho, que acredita que a Terra é plana. O nosso presidente, quando tem um ataque desse, a gente ficou todo mundo com medo, a gente tem que agradecer o Felipe Neto, porque muita gente não sabe, mas ele começou uma campanha logo que teve o ataque, chamada Cala a Boca Bolsonaro. A gente ficava com medo do que o Bolsonaro vai falar para o Brasil não virar alvo de terrorismo no futuro, não virar alvo do Irã no futuro, todo mundo com medo, e você pode até não ter Twitter, mas o Bolsonaro tem e ele sabe. Que os 3 primeiros no Twitter, os 3 primeiros era Cala a Boca Bolsonaro, Bolsonaro fica quieto, era tudo assim, cala a boca Bolsonaro, não fala abobrinha. Fala sempre. Gente falando, ó, alguém tira o celular da mão do Bolsonaro, que senão o Irã vai ficar bravo com a gente. E é isso, onde a gente chegou. Esse é o nível que a gente está hoje. E agora é bom lembrar como a gente era, para que no futuro a gente volte a ser o Brasil respeitado, o Brasil que tem um presidente que vai lá, fecha o acordo, que era impossível de fechar, que vai lá e celebra a paz, em vez de um presidente como o Bolsonaro, que ele falou que não pode opinar porque ele não tem poder nuclear. Retardado, como se ele tivesse uma bomba atômica, ele pode opinar. O Irã atacar o Brasil, a bomba atômica não vai impedir um ataque do Irã no Brasil, não vai. Vai apenas proporcionar um contra-ataque, mas não impede um ataque. O Brasil não tem segurança nenhuma e tem munição para 1 hora de guerra. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, porque muita gente não sabe dessa história. E ó, se inscreve no canal, é 1 segundo do seu tempo, é clicar em um botão, é de graça, não custa nada e você ajuda a levar a verdade, a levar histórias como essa para mais gente. Falou!